tem que exigir e tem que correr atrás. Porque achar que, porque pagou, deu dinheiro, o negócio vai andar tudo beleza, amanhã eu chego lá, aposento novo, já aposentado, com dinheiro meu, tranquilo, não. Tem que estar olhando, tem que estar acompanhando. Agora, seja privada ou seja estatal, a gente tem que policiar. Né? Não é aposentar e ir para casa dormir, não. Tem que ficar policiando, porque senão tem uma... Ô Danilo, essa influência política que talvez foi dita aqui, pode ser esse negócio que a Globo falou da influência do João Bacari. Eu ia perguntar isso mais à frente. Teve alguma influência dele, mesmo com esse mecanismo de proteção que tem aí? Até o presente momento, eu tenho denúncia de um investimento que teria tido algum problema. Porque a Zélia Cardoso fez a tese com aquela engenharia lá, que arrebentou com a gente o Collor e ninguém fala do Collor. O Collor, sim, tentou destruir a tese. Foi a Sul-Americana Engenharia, se me falha a memória. Não só, é o caso do Daniel Dantas. Deixa eu só apontar essa questão do Bacari, que eu acho que é importante. Tem uma denúncia que é pública, um investimento que teria passado pelo Bacari. Nós abrimos uma comissão de investigação para ser investigado, pedimos ajuda, pedimos acesso a possíveis inquéritos da Polícia Federal e tem uma auditoria fazendo análise lá. Isso aí é algo, não vou falar número para não falar bobagem, não é um valor considerável, mas é de qualquer maneira dinheiro nosso, está sendo avaliado e aí fiquem tranquilos. Aí eu vou dizer, como eu disse em alguns lugares, se a gente identificar qualquer problema, nós vamos tentar buscar os valores e vamos processar as pessoas. Por que nós vamos fazer? Não estou dizendo que tem, mas eventualmente nós vamos fazer. Por quê? Você fala assim, mas essa diretoria não está preocupada, não vai querer arrumar confusão, não vai mexer. Isso não é nada disso. Assim, é um pensamento egoísta meu. É porque é o meu CPF que está lá. Se eu identificar uma falha de conduta e eu não agir, pela legislação atual, eu respondo. Pela lei de corrupção, eu respondo na física. Então, é síndico, é igual síndico. Eu não tenho escolha. Se a gente identificar qualquer coisa, nós temos que tomar as ações necessárias. Eu não tenho escolha. Não tenho, mas eu gosto de A, eu gosto de B. Eu sinto muito, amigo. É a minha casinha lá em Holanda que eu tenho, que eu moro lá com meus meninos, que vai responder. Não vai responder. Eu tenho que tomar toda a diligência, eu tenho que provar. Não basta só fazer. Eu tenho que provar para o órgão fiscalizador que eu tomei todas as medidas para defender o patrimônio e agir da forma mais inteligente possível. Então é uma questão de CPF. Desculpa. Bom, essa questão aí do parcelamento do déficit, que é o mais preocupante. Ele quer perguntar antes só. Quer perguntar? Eu? Não, você. Quer perguntar? Duas coisas. Eu vou lá. Uma lembrando você da minha pergunta, você ainda vai falar dela. Vou falar agora, do déficit. E a outra, o colega citou o caso da EMA, lá, que ferrou todo mundo, mas eu não sei se você sabe, tinha outra empresa americana muito grande, que é a DuPont, que eu sempre ouvi dizer... Fui estagiário dela. Pois é, eu sempre ouvi dizer que a DuPont, o fundo da DuPont ficou tão grande numa determinada situação que nenhum dos empregados nem participantes precisou mais colocar dinheiro, ou seja, ela chegou num ponto tal. E eu ouvi dizer também que a Previ também, num determinado estágio, não sei se é verdade ou não, mas a DuPont foi verdade isso, não sei se continua assim, mas a DuPont, a administração dela, chegou ao ponto que o fundo ficou tão grande que os funcionários, quem participaram, não precisou mais de colocar dinheiro. Ele botava sozinho. Isso é provavelmente verdade, mas tem uma coisa muito importante. Só para entrar no horário, 19 anos, tá? Rapidão. Só para agilizar, esse da DuPont é importante. Eu não conheço a história da DuPont, especificamente do fundo, mas eu posso contar o que provavelmente aconteceu com ela e com outras empresas. Antes da emenda número 20 no Brasil, todos os fundos de previdência das empresas privadas eram extremamente superavitados. Por que isso? Muito simples. O peão pagava 20 anos, quando ele ia aposentar, os caras mandavam ele embora sem nada. E aquele dinheiro ficava lá. Aí, isso era constante. O que a empresa fazia? Ela botava o cara lá, contribuía, valor irrisório para o trabalhador de baixo salário, salário médio um valor um pouco maior, aquilo não formaria uma reserva de poupança e no final ele era mandado embora sem nada. Era basicamente isso. O que era isso na prática? Era uma maneira indireta das empresas consolidarem um fundo para garantir a aposentadoria dos altos salários. Era isso.
Então, eu não sei se é o caso da Dupont, desconheço, mas grandes empresas usaram esse artifício aqui no Brasil e no mundo afora. Então, é igual, mais um exemplo. Vamos, qualquer um de nós, não sei se alguém aqui tem bebê prévio, bebê previdência, vai lá fazer. Os caras chegam a oferecer, dependendo do valor que você coloca, a taxa de administração zero. Você consegue ver o banco trabalhando de graça para você? Não, o que ele faz? Muito simples. Minha taxa de administração é zero. Só que todos os investimentos quem faz é ele nos fundos dele. E aí você paga a taxa de administração para o fundo de investimento. Então você vai lá, se eu boto R$1.000, taxa zero. Porra, botei R$1.000. Aí ele vai lá e investe no fundo de letras cambiais dele, que tem uma taxa, enquanto o mercado cobra 1, ele cobra 1,5 seu. Aí você paga a taxa no V. Então, assim, não tem de graça não tem. Então, eu não sei se é o caso da Dupont. Não sei se é o caso. Vamos falar do DEST e do equacionamento, rapidamente. Como é que funcionava? Como é que funciona a legislação? O que não mudou? 3 anos consecutivos de déficit, equacionamento no ano seguinte. 10% de déficit, 10% do valor do patrimônio, equacionamento no ano seguinte. O que alterou? O que alterou foi aquela questão do duration que eu acabei falando no passando. O que acontece hoje? A regra de 3 anos, 10% é a mesma. O que mudou é, o plano agora, ele tem que ser, antes de determinar o que será equacionado, eu tenho que primeiro ver aquilo que é conjuntural. Como é que eu faço isso? Eu faço uma conta que chama duration, duração, em português, ele pega, bem simples, tá, gente? Eu acho que, de repente, eu falo bem simples, aí tem economista que fala assim, não é bem isso, não. Estou tentando aqui equacionar conhecimento entre todos nós. É uma conta que você faz que leva em conta os principais, matematicamente uma mediana dos fluxos de pagamento. Então, o que eu faço? Eu considero, na prática, o período onde estão concentrados os principais pagamentos da fundação. No nosso caso, eu acho que dá 12 anos, salvo engano, 11, 12 anos. A média do nosso mercado de previdência é 12 anos. 12 anos, então, é o cálculo do duration. Esse número 12, eu pego, coloco numa tabela e ele me dá um limite de contribuição. Se for 12 anos, o limite é de 8%. 8% do patrimônio eu não preciso equacionar nesse momento. Então, se o déficit é de 15, vamos pegar o caso de outubro de 2015. O déficit era de 15, o meu duration é 11 para 12, então eu tenho 8% de limite. Logo, eu vou deixar de equacionar cerca de 5 bi, que é lá do meu total do meu patrimônio. Os outros 10 bilhões eu tenho que equacionar. Então, se a conta fosse hoje, outubro de 2015, nós teríamos equacionado 10 bilhões do plano Petros 1. Para ficar muito claro. Como é que será pago isso? Não temos esse estudo ainda. Não temos. Por que nós não temos? Porque eu não tenho um número final e depois de fechado o número aprovado, eu tenho 1 ano para trabalhar um modelo de custeio onde eu vou chamar patrocinador e participantes a contribuírem extraordinariamente com o plano. Então, ambos vão pagar a priori, pela legislação, na medida na proporção das contribuições, ou seja, meio a meio. Quanto que isso representa na minha conta? Eu não tenho esse número. Eu não tenho. Qualquer número que eu te diga será mera especulação. Eu não vou dizer nenhum número. Eu vou dizer um exemplo da FUNCEF. Salvo engano, posso estar comentando alguma imprecisão, mas a informação que eu tenho é que a FUNCEF é em 18 anos. O da Petros eu não sei se é exatamente, imagino que seja isso, mas não posso dizer que é. Mas é 18 anos ou até durar o déficit, né? Se ele... Não, sim, mas referência, você parte do exemplo. Vamos supor que o cálculo é 18 anos. Se no meio do tempo você tiver uma recuperação, você volta antes, você não vai pagar, você não vai seguir pagando. Você vai acompanhando anualmente o déficit e vendo se o resultado faz sentido ou não. Para o bem e para o mal. São 600 pontos não. Assim, chutando, mas só para saber o impacto. Mas esse valor é um valor horizontal ou ele é proporcional? Cada um vai pagar proporcionalmente ao que recebe. É proporcional. E se tanto está repactuado ou não repactuado? Tanto para repactuado e não repactuado nesse caso. Repactuado e não repactuado, o que vai diferenciar é com outro processo, que é a separação de massas, que está para sair. Com a separação de massas, vão ter 2 planos,
E aí, as futuras ações referentes a ganho, referente à ativa, o não repactuado terá, teoricamente, tem o direito, acredita que tem o direito de receber, é uma discussão jurídica. Caso ganhe, ele leva e o impacto está no plano dele. O repactuado, caso, eu entendo que ele não tem direito a essa ação, isso para mim é claro, mas ele também não ganha, mas ele também não paga. Eu separo essas duas massas. Nesse caso hipotético que você falou aí, de ficar tem que sanar um déficit de 10, 5 bi seria da empresa e 5 bi seria Isso. nosso. A pior é isso. E esse cidadão nosso seria dividido proporcionalmente durante um determinado tempo. anos, que pode ser entre 12 e 18 anos, mas vamos dizer assim. Eu não vou dizer 12 e 18, estou dizendo que na FUNCEF a informação que eu tenho que lá é 18, o déficit deles. O déficit deles foi no ano passado, o déficit. Então eles estão equacionando esse ano. Mas eu não sei dizer, tem uma conta que é feita. Mas teoricamente sim, é um grande prazo. Vocês não chegaram nem a fazer hipoteticamente? Não, eu não fiz, quer dizer, eu não vou ser. A gente está fazendo uma série de simulações lá. Mas como eu não tenho número, elas podem gerar um valor. Eu fiz questão de vir para cá sem olhar as análises. É para não correr o risco de falar para os senhores, o número hipoteticamente seria tal. E aí chega lá na frente, o número ser outro, vocês falam, pô, mas você falou para mim que eu nem olhei. Mas existem, então, trabalhando nisso. Eu juro que eu não olhei, para não correr o risco de falar um número que não pudesse ser a verdade. A pergunta é o seguinte, havendo, hoje tem um déficit de 15 bilhões. Aí acerta-se o pagamento, que inclusive eu tenho visto que seria a partir de janeiro do ano 2017, não sei se é verdade. A partir de janeiro do ano 2017. Agora, eu quero dizer o seguinte, a partir do momento que se houver uma recuperação da economia do país, e o fundo recuperar patrimônio, a meta atuarial, se até ultrapassares, esse déficit que foi acertado de ser pago, como é que fica? Ele continua sendo pago? Todo ano recalculo. Todo ano recalculo. Se de fato a economia recupera, ela tem impacto, o déficit aumenta. Sim, pode aumentar. Pode aumentar. Não acredito que é o caso, mas pode. Como não? Vamos se o déficit for recorrente. Agora, gente, vamos lá. Não é razoável. Estou pagando já um déficit, eu vou seguir fazendo essa operação até eu ter um cenário mais claro. Tem mais 3 anos de novo, não é de um ano todo. Todo ano eu recalculo para ver se teve algum grande impacto, mas não há risco de grandes, na minha avaliação. Esse déficit de 10 bilhões que você está falando, inclui os níveis? É tudo. Mas então a gente tirar os níveis, Não. sacar e a gente dividir. Por isso que eu fico muito preocupado com o número que eu estou falando. Olha só, nós estamos discutindo os níveis. É isso. Mas eu falo assim, a hora que for levantar os déficits, que for dividir, isso aí a Petrobras tem que arcar e dividir, tira e depois divide. Essa é uma das. Essa eu entendo que será uma das. O valor é importante, bilhões e meio. Vamos lá, mas assim, se eu tenho. Eu não estou dizendo que tem que ser os 10 bi, a conta que eu tenho hoje do número que eu vou ter um ano para trabalhar. Deixar muito claro. Eu vou ter que pagar 10 bi hoje? Não. Eu vou ter que pagar 20? Não. Eu vou ter que pagar 1? Não, eu não sei. Estou fazendo aqui uma simulação dos números que eu tenho de outubro. Níveis. Tem uma discussão que vai acontecer. Eu entendo que as ações em que a Petros foi condenada individualmente, é muito difícil imputar o patrocinador pagar. Por mais que seu raciocínio faça todo sentido. Foi ela que fez, a política remuneratória, mas eu estou uma decisão do juiz mandando a Petros pagar. Ponto. Então, um caso concreto. Aquelas que a patrocinadora é condenada solidariamente. Há um espaço para discutir. Responsabilidade solidária. Agora, aquelas que não têm, eu acho difícil. Mas eu estou dizendo que isso não é definitivo, isso é uma opinião, eu nem deveria ter, porque eu não tenho opinião minha, é a opinião da Petros. Mas é uma... Não, Fábio, a gente tem que brigar por isso, né? No caso, aí a fundação tem que brigar. Sim, nós vamos discutir, nós vamos conversar com a Petrobras. Não só isso, no modo geral. Vamos... Agora, outra pergunta, no decorrer do período, você falou que equalizando
sucesso ao pagamento do auxílio. E se por acaso ele apresentar depois um superávit muito grande, não seria a hora de recompor esse prejuízo nosso, não devolver o dinheiro, teoricamente? Tem uma regra de recomposição de uso de benefício. Tem uma regra que ela diz que você tem que... Não, Aqui agora eu estou chamando para diminuir o prejuízo. sim. Falando. Não, você está correto. Agora tem uma regra. A regra é, eu preciso compor um fundo de reserva, que é um fundo de 25% acima do patrimônio. Se eu cumprir esse fundo, eu fico superado, senão não. É o caso da Previ, para devolver o pessoal está pagando Lá. dele, vai sobrar dinheiro, a expectativa deles, Não é mais. Cada vaga, vale. 2013, a Previ teve um problemaço em relação a isso. 2013 foi o último ano que ela distribuiu o que a gente chama de RET, né? E 2014 não distribuiu, 2015 não distribuiu, e esse ano deve terminar déficit, como todas as outras. Só o senhor Ô Danilo, é o seguinte, em 2013, em fevereiro, a Petros indevidamente pagou errado um abono nosso, tivemos depois creditados. Pagamos duplamente, recebemos duplamente no mês de fevereiro de 2013, indevidamente, a contribuição nossa, a participação que nós tínhamos, promessa total. Aí, no ano passado, praticamente, eu acho que em março, parece, ela resolveu, jurídica e tinha direito de nos cobrar esse pagamento indevido que nós recebemos. E ele vem sendo descontado gradativamente, foram escalonados em 12, 15 meses, de acordo com, no meu caso, está sendo 15 meses. E é lógico que não tinha nada de contestar que nós recebemos indevidamente. Isso foi quando não teve... Em 2013, isso. Aí já O tinha sido movimento votado do no convênio. INSS era para que ninguém ficasse no governo, para que ninguém ficasse sem receber o Exatamente. Aí o que aconteceu? O que está nos chamando de certa forma a atenção é o caso da carta que ele citou, recebeu uma carta e ele sentiu-se assim, ameaçado, com medo. Então, nessa perspectiva que você está fazendo aí, nós todos vamos ser solidários no pagamento, em parte, desse déficit da Petros. Se conclui, que se pensa é isso. Não, Que vai ser descontado uma parcela de todo mundo ao longo de quantos anos, não sei, para cobrir o déficit. É isso Tem um mesmo. déficit nesse volume. É isso aí que está sendo... É isso mesmo. O resultado da Petros, o déficit será repartido entre patrocinadora, participantes e Ô associados. Danilo, mas convenhamos, não é uma sacanagem que tu virou com a gente? Não, vem cá, eu sou um diretor, muito competente. Vou falar a verdade, nós estamos numa oportunidade com essa, gente, é difícil. Deixa eu te falar assim, Se tiver vergonha de perguntar, não vem aqui, pô. Não, tá certo, nós vamos pagar o tributo. Não, vamos lá. A carta que nós está recebendo é a carta da Receita Federal. Não, tá perto. Não, mas é sobre tributo, não é isso? Não, é sobre o acionamento. Só aquele do Ela não é equacionamento. bem esclarecedora, sabe? Tá bom. Então tá bom. Sobre o equacionamento, vamos lá. Gente, olha só. Porque tem várias cartas. É isso aí, porque nem todo mundo recebeu, Danilo. Não, é isso. O que a gente fez aqui, gente? Qual que é a ideia? Qual que é a ideia da carta? Se a carta não está derretida, a gente faz a minha culpa aqui e vamos ajustar. A ideia da carta, a ideia de vir aqui, a ideia de abrir o debate é antecipar as pessoas e dizer exatamente o que está acontecendo. Para que as pessoas tenham uma informação integral. Qual que é o conceito? O que nós acreditamos? Que é melhor você, em vez de uma série de informações que chegam todo dia, cuspidas e arrotadas pelos jornais, que a gente da Petros diga o que está acontecendo, para que as pessoas leiam, tenham acesso e saibam exatamente o que está acontecendo. Para saibam, inclusive, no dia seguinte, discernir o que é verdade e o que não é. É esse o conceito. O que está acontecendo é exatamente isso que está relatado na carta, é exatamente isso que eu estou falando. A ideia não é esconder. A questão aqui não é questão de justiça ou de injustiça, é uma questão de como funciona. Se você me perguntar enquanto participante, eu queria não ter que pagar nada? Claro. Agora, o que que aconteceu? 2009, em 98, emenda constitucional 20, alterou a regra do jogo. E a regra do jogo, dali em diante, foi: é meio a meio, é na proporção da contribuição. Mas eu acho que
lá atrás eu não sabia disso, mudou no meio do jogo, queria que não fosse assim. Eu também queria. Quando eu comecei a trabalhar, eu ia aposentar com 45 anos. Eu vou aposentar hoje com 95, eu sou com 95, vai dar quase 60, e provavelmente quando eu for aposentar, a regra vai ser muito pior. Assim, eu estou dizendo, eu acho isso justo. A questão não é justa, a questão é que assim, o nosso papel enquanto gestor é apresentar para vocês exatamente o que está acontecendo. E dizer, olha, o problema é esse, esse e esse. É claro, eu não estou pedindo aqui para os senhores, no final, baterem palmas e dizer, olha, que bom que eu vou ter que gastar, não vou pagar. Não é isso. Mas é importante, numa relação séria, que vocês tenham as informações. E é isso que nós estamos fazendo. É deixar muito claro o que está acontecendo. Então, quando a gente carta, talvez se ela não está num tom adequado, eu me comprometo a olhar, ajustar para que isso, a gente tente não acontecer novamente. Mas a ideia é essa. A ideia é deixar claramente o que está acontecendo. Qual que é o nosso compromisso? Num próximo momento, quando a gente tiver os números fechados, a gente vir até aqui, já falei isso no sindicato, e apresentar exatamente qual que é o tamanho dessa conta. Exatamente qual é o número. Não é com você, não é com Minas Gerais esse compromisso. O compromisso é com todos os participantes. Nós estamos montando grupos. Nos grandes públicos, a diretoria vai em peso para discutir aqueles encontros perto. Nos demais, a diretoria está montando grupos para rodarem o país para dar o máximo de esclarecimento possível. Porque, só para deixar, a ideia é essa, gente. A ideia é deixar o mais claro possível. Exatamente o que está acontecendo, os números e quais são as consequências. Eu ouvi hoje um comentário da Miriam Leitão. Ela estava falando o seguinte, Eu ouvi também. Ela estava falando o seguinte, que citou os 4 fundos de pensão, Previ, Postales, Petros e Concep, dizendo que esses 4 fundos apresentam déficit, estão com déficit, 46 ou 48 bilhões, total do somatório dos 4. E ela, nesse comentário dela, ela estava dando uma entrevista lá para alguém da CBN, lá um repórter da CBN, falando o seguinte, que os fundos particulares não apresentaram rombo, só os estatais. Eu não sei se isso é verdade, você pode confirmar isso aí? Isso não é verdade, até porque o conceito é diferente. Agora, a Miriam, lá, ela faz alguns o que ela fala? Ela fala o seguinte, o que ela quer discutir ali? Ela diz o seguinte, ó, o fundo deu prejuízo, quem vai pagar prejuízo, uma parte são os participantes, petroleiros, bancários, correios, e a outra metade somos todos nós. Porque é uma estatal, e aí é a estatal que vai pagar, e ela faz até uma confusão, que no passado até aconteceu, que é do fluxo de dinheiro do tesouro para as estatais. Que hoje em dia não é isso, mas no momento do passado aconteceu. Essa questão dos resultados não é real. Porque, por exemplo, se eu pegar os fundos do Fundo Petros, de modo geral, o único plano que deu déficit foi o plano Petros 1. O plano Petros 2 não tem déficit. Por que não tem déficit? A questão conceitual. Não gera déficit. O plano BBPrev, Previdência, ele não gera déficit. Por que não gera déficit? Porque você junta o dinheiro, se o dinheiro rendeu legal, se o dinheiro não rendeu legal também, eu divido por anos de vida e você recebe. Pronto, acabou. Então não tem déficit, entendeu? Porque não tem compromisso. Rendimento dividido por número de meses. Então é por isso que ela fala que não teve déficit. Quer dizer, é uma comparação marota, eu diria. Maliciosa, né? Marota. Conhecendo a Miriam Leitão, é maliciosa. Você falou o seguinte, o déficit de aplicações, né? É de 1,5. Eu fiz uma conta, eu descontei o resultado de 2014, os níveis do... Aí você falou que estava mais ou menos no ano de 2000, né? Naquele caso, 2014. 2014. Então, você foi para a empresa, mas você supor que você pegar o que sobra num déficit de 15, né? Vamos supor aí que 13 está fora, não é questão de investimento. 13 que são ou aquela questão do lateral, níveis, investimento de zona, o investimento de família real, os níveis, você tem que
Eles têm que negociar com a Petrobras, cada prazo, só falta geralmente um prazo. Então, Não tenho prazo, né? você vai ter com a Petrobras. Isso, mas está no nosso balanço. Mas você vai pegar, por exemplo, esses dois investimentos, esses dois débitos causados pela família real, deles, nós vamos ter que bancar ele. Não tem como recuperar ele, porque você pode recuperar outro investimento. Certo? Você pode subir lá e tal, você pode ter um cálculo total, você tem um ganho. Aquele lá que saiu é 6,7% que deu na média. Você supõe que você consiga dar um índice de 6,7%, certo? Mas você ganha, você não vai cobrir esse déficit causado pela família real e pelo 3D. Então, fatalmente, por mais que a PEC, os investimentos deem certo, você não tem perspectiva de parar de pagar esse déficit, porque o da família real não tem por onde resolver, certo? Nós vamos pegar cá. E dos 3 níveis, como vai ser negociado caso a caso com a Petrobras, vai ser um negócio, um processo longo, vai ficar por aí rolando. Já pode ser daqui a uns 10 anos, 5 anos, vai demorar mais um tempo. Então vão ter que pagar. Então esses 2 déficits vão ter que pagar. Esses 2 déficits giram mais ou menos em torno de uns 8, 9. Então é o seguinte, esses 2 déficits não vão ficar pagando ele, porque mesmo o dinheiro do investimento, ele não vai cobrir esse déficit. O melhor que ele seja feito, você não vai ter um rendimento que cubra isso. Então, fatalmente, quer dizer, nós estamos entrando agora numa temporada em que nós vamos continuar pagando, pode diminuir mais para frente. Se o petróleo subir o preço do barril, não adianta. Mas deixa eu só fazer uma ponderaçãozinha. Nós estamos, não adianta. com essas premissas, você está certo, o seu raciocínio não está, eu concordo com ele, tem uma racionalidade que faz sentido. Agora, não precisa muito não. A recuperação de Vale, de Litel, mais a venda do ativo, mais a recuperação de Invepar, mais a recuperação de SET, se a gente não perder aqui no empatar, só isso tem um ganho considerável. As ações, pega lá, 43% de rendimento. Quer dizer, se eu tenho uma margem de recuperação, eu concordo com você do ponto de vista puro matemático, você está certo. Agora, nós estamos pegando um horizonte de 12 anos. Nesses 12 anos, eu tive 3 anos que foi abaixo da meta. Todos os outros foram acima. Provavelmente, se esses 3 anos agora tivessem sido acima, a gente botaria a família real e não teria impacto nenhum. Entendeu o que eu quero dizer? Então, eu não acho que essa é uma condição dada. Eu não acho que é uma condição dada. Porque se eu olhar o retrovisor, nos últimos 3 anos, você está certo. Mas se eu olhar mais para o lado do retrovisor e olhar os últimos 12, ele recupera. Não estou dizendo que vai. Tem uma... O que eu quero dizer? Tem um elemento de imprecisão aqui, tem uma variável que eu não sei como vai se comportar. O que eu acho? Eu acho que a economia nos próximos 2 anos, ela está no cenário, não tem perspectiva de recuperação. É isso que nós trabalhamos. Então, aí, nesse sentido, o seu racional faz toda a lógica. Agora, se a economia tiver um repique positivo, e aí é difícil dizer que não vai ter assim, porque até os economistas vão defendendo as teses e tal, mas vamos lá. Quem diria, já falei do barril, já falei do minério de ferro, mas quem diria que a gente sofreria essa tempestade perfeita, série de problemas no país no ano de 2015? Pô, deu tudo errado. O nível de investimento caiu, a bolsa caiu, a Dilma quase foi... não estou dizendo da questão da Dilma, teve um processo de impeachment, o Eduardo Cunha subiu ao poder, o que mais? Prenderam um senador da República, o dólar disparou, quer dizer, a exportação caiu, o commodity... Henrique Batista é pobre. Teve uma hora que a gente falava assim, para, a gente brincava na festa entre nós, assim, o pessoal mais falava assim, fica tranquilo, 2016 vai ser maravilhoso, porque não dá para ser pior. Quer dizer, o que eu quero dizer? Nós sofremos, a chamada tempestade perfeita, quando deu tudo de errado. Tudo deu errado, tudo. Não tem um setor da economia que fala assim, porra, aí sim. O único lugar que... Eu vou te contar, sabe o único lugar que deu certo na economia? Setor de... Não, esse não é da economia. Esse é um setor, a parte do mundo... Agronegócio. Não, que deu resultado de fato. Eu estou te falando que a gente sofreu para negociar lá, mas é o setor de segurança pública, setor de segurança privada.
a parte do vigilante. Por quê que deu? Insegurança. Segurança, contratação de Pois vigilante, é, liga. insegurança, venda de equipamento, segurança. Venda de equipamento de segurança e os que dizer, achataram o salário dos trabalhadores, demitiram, contrataram o menor preço, demissão em outros setores, contrataram gente mais barata, colocaram, disseram negativo, negou. O preço é esse. Ah, vamos discutir preço, liga para um, liga para outro, nada de desconto. Foi no contrato da pesca que a gente não conseguiu redução. Mas o problema desse déficit, tanto da família real, é que ele não é causado por nenhuma estabilidade econômica. Você está certo. Existe, ele andar, Não. e assim, não tem que ser... Você está correto, você está correto. De novo, você está correto no nacional. Teoricamente, se eu isolar as variáveis, investimento e atuarial, eu tenho um problema atuarial aqui, de 8 primeiros níveis e família real, que não tem cura. Mas eles se misturam, não tem jeito. A perspectiva é que não recupere no próximo ano, nem no outro. Mas se eu olhar o histórico dos últimos 12 anos, eu tive taxa 10, eu tive nesse período rentabilidade 10% acima da meta atuarial. Entendeu? Então se eu tiver isso de novo, 2, 3 anos, eu recupero. Eu não estou dizendo, é que a gente está muito pessimista, eu acho que é natural, nós temos que trabalhar para encerrar, que eu tenho que ir embora, mas é pessimista pessimista na razão, otimista pessimista na ação e pessimista na razão, otimista na ação. A gente, na hora de fazer a conta, pessimista, vai dar tudo errado, se proteger e tal, mas na hora de agir, vamos agir acreditando que vai acontecer. E não é por acaso, porque eu acho que quando você olha no retrovisor, você tem um cenário de curto prazo muito ruim, mas a longo e médio prazo tem um resultado bom, então também não pode desprezar. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, pode falar depois. A situação atual da Petrobras, situação difícil, devido ao estudo, a contribuição dela, uma vez, isso pode influenciar negativamente também os pagamentos? Do ponto de vista prático, não influenciou, nem vai influenciar. Ela cumpre seus compromissos em dia, não tem nenhum problema. Agora, de fato, é muito ruim, né? A principal patrocinadora nossa, passando pelo processo ruim, tem um impacto para a gente, mas não é um impacto financeiro, é um impacto muito mais de imagem. Mas aí não dá para falar, porque aí é uma questão de negócio, é diferente. Lá, aqui para encerrar, gente, e a senhora. Em questão da geração do déficit, a Petro não vai apurar por pessoa o que ele causou de prejuízo para o plano individualizado. Não. Vai ser sempre pela massa. Sempre pela massa. O que eu vou olhar na hora de determinar a sua contribuição é quanto você recebe, proporcional ao que você retira da massa.